Saudações, torcedor Coxa Branca, começando mais um vídeo por aqui, primeiro vídeo de 2026 com novidades no mercado do Coritiba, especulações, tem jogador que está próximo de chegar. Antes de falar sobre os movimentos de mercado do Coxa, se puder deixa o like, se inscreva no canal e vamos direto ao primeiro nome, que é o Fabinho, notícia do jornal O Povo. Alvo do Ceará no mercado da bola, o atacante Fabinho acerta com o Coritiba. Um dos alvos do Ceará para o setor ofensivo na próxima temporada, o atacante Fabinho optou pela proposta do Coxa, que está na Série A. Assim, o Ceará continua se movimentando no mercado. Vamos ao Fabinho. Fabinho, 26 anos, 1,81 m, pé preferido esquerdo, ele é mais atacante de lado. Já vamos ali ao mapa de calor no lado direito da tela. Atacante que atua preferencialmente pelo lado direito. Ali o mapa de calor dele na Série B do ano passado agora, pelo América Mineiro. 12 jogos na Série B, 9 como titular. 64 minutos por jogo, 3 gols, 2 assistências. No ano passado o Fabinho teve 2 lesões no joelho. Isso comprometeu bastante a temporada dele, ficou acho que aproximadamente 130 dias fora, então é uma parte significativa do ano. Então isso prejudicou muito o andamento do ano dele, 2025. Ali os números gerais da carreira, ano passado no total 22 jogos pelo América, 5 gols, 4 assistências. E nos anos anteriores ele tem muitos jogos. 41 jogos em 2024, 9 gols, 3 assistências pelo América. 2023 pelo Criciúma, 42 jogos, 10 gols, 1 assistência. 2022, Mirassol e CRB, 9 gols, nenhuma assistência. Dali para baixo ele começa, ainda tem menos jogos, né? Então, auge dele assim, em termos de números a partir de 2022 e bons números, principalmente por não se tratar de um centroavante ali sempre próximo dos 10 gols por ano, 9, 10, 9, dando assistências, então números bons. O que dá para falar do Fabinho? O Fabinho é um jogador canhoto, como está dito ali, mas ele é mais um ambidestro, na verdade. Eu fui olhar alguns vídeos dele, tem vídeos dele batendo o pênalti com o pé direito. Então é um jogador que tem esse repertório e ajuda bastante nele nas características de jogo. Como ele joga pelo lado direito, ele tem a opção de cortar para o meio e bater. E sugiro quem quiser ver os vídeos, você assiste, ele tem muitas jogadas que ele vai e corta para a linha de fundo. E aí cruza com o pé direito mesmo. Como ele tem os 2 pés fortes, então ele tem essa vantagem. Ele é um jogador de velocidade, jogador de drible, pisa na área, faz gol. O que eu penso dessa contratação? É ali para a posição do Lucas Ronier. Né? Vejo como, a princípio, um reserva para o Ronier. E um jogador que você traz para ser reserva, eu acho um mercado bom, assim, trazer um destaque da Série B, um jogador que teve bons anos. Ele chegou a jogar no Atlético Paranaense aqui, você vê os comentários dos torcedores do Atlético, todos falam mal, mas eu vejo ali uma evolução na carreira dele, até em termos de número, assim. Então, é um jogador que, apesar do 2025 de baixa, entre aspas, por causa das lesões, tinha tido 3 anos anteriores bons. Então, para compor elenco ali, a princípio eu vejo como composição de elenco. Era uma vaga que estava em aberto ali, a reserva do Lucas Ronier. A gente sofreu muito em 2025, como eu falei em vários vídeos. Chegou a jogar o Cleison ali, o Alisson, o Vini Paulista. Então não tinha um jogador para suprir a ausência do Ronier, que teve a lesão muscular, ficou alguns jogos fora e foi necessário usar jogadores mais abaixo ou improvisados. Então eu vejo como uma boa composição de elenco, assim, um jogador que tem suas boas características e ele confirmando, e é o que parece que está bem perto, acho que fecha essa posição. Temos o titular, que é o Ronier, e teríamos o reserva, que é o Fabinho. Então o Fabinho muito próximo, a notícia que a gente viu, então acredito aí que nos próximos dias podemos ter a confirmação por parte do Coritiba. Próxima especulação do dia,
Notícia do GE, da Nádia Mawad, Coritiba tenta a contratação do lateral Paulinho do Midtjylland. Notícia de hoje, o Coritiba tenta a contratação do lateral esquerdo Paulinho, o jogador tem contrato com o time da Dinamarca até o meio do ano e tenta a liberação para vir para o clube paranaense. O que eu vi é que o coach está tentando antecipar esse fim do contrato do Paulinho. Vamos aos números e a carreira dele. Paulinho, lateral esquerdo, 31 anos, 1,78 m. Tá desde 2019 no Midtjylland da Dinamarca, uma passagem bem longa pelo clube. Os números que a gente vê ali, 2019 primeiro ano, 19 jogos, depois ali, a temporada 2021 até a temporada 23-24 ele manteve uma boa minutagem. Na temporada anterior, a 24-25, ele já caiu bastante de número de minutos de jogos. E nessa temporada, a temporada está na metade ainda, mas também não é um grande número assim comparado às 3 temporadas que eu citei. Ali o mapa de calor dele, eu peguei o campeonato dinamarquês desse ano. Foram 8 jogos, só 2 como titular no campeonato dinamarquês. Lateral esquerdo. Aí, antes do Midtjylland, ele jogou no Bahia, jogou no Santo André, no São Bento. Eu fui até olhar alguns vídeos dele, apareceu alguns jogos dele contra o Coritiba ali pelo São Bento, jogando no Couto Pereira. E 2017 pelo Santo André e Boa Esporte. O que eu não lembro dele, não assim de cabeça não conseguiria opinar, então fui pesquisar. O que eu vi e as conclusões que eu cheguei. É um jogador de muito apoio, chega com facilidade ao fundo, faz ultrapassagem, é um jogador de chegada ao ataque, então é uma característica que a gente não tem no elenco se a gente não considerar o João Almeida, né? O Bruno Melo, que é o titular, é um jogador completamente defensivo, então acho que até a diretoria está buscando um jogador que dê mais alternativas ao elenco, e pelo que eu vi nos vídeos, o Fabinho é isso, o Paulinho, Paulinho e Fabinho confunde. O Paulinho chega muito ao fundo, ultrapassa, um jogador de velocidade. Aí tem esse tempo muito longo na Europa, e tem que levar em conta também que, como eu só vi vídeos, os vídeos, né, você não vê a parte ruim do jogador, né, você não vê as deficiências do atleta, então eu só vi os melhores momentos. Então, mas pelo que eu vi, agradou. Acho que seria um jogador que seria útil no elenco e talvez viesse até para ser titular, apesar da gente não conhecer tanto e ele está há muito tempo fora do Brasil, em uma liga que ninguém acompanha, na verdade, aqui no Brasil. Então, fechamos o Paulinho. E por último, uma notícia de agora há pouco. Notícia do jornalista Cauã Tinoco: o atacante Lavega negocia com Coritiba. O jogador uruguaio não se reapresentou ao grupo do Fluminense nessa sexta-feira. Joaquim Lavega, uruguaio, 20 anos, 1,72 m, pé esquerdo. Ele jogou a última temporada pelo Fluminense, coloque o jogou entre aspas, porque foram apenas 5 partidas, 2 pelo Brasileirão e 3 pela Sul-Americana, um número muito baixo de jogos. E nas 4 temporadas anteriores que fizeram o Fluminense ir atrás do jogador, ele jogou pelo River Plate do Uruguai, começou em 2021, curiosidade, apenas 16 anos quando ele estreou como profissional. Aí ele foi subindo a minutagem a partir de 2022 e teve o grande ano da carreira. Em 2024, 35 jogos, 11 gols e 5 assistências, 16 participações e gols em uma temporada. Para um jogador que tinha até então 19 anos, números bem interessantes. Mais um caso de jogador que eu fui ver vídeos, fui pesquisar. Antes disso, passar o mapa de calor dele ali, eu peguei o mapa de calor dele pela Liga Uruguaia de 2024, até porque pelo Fluminense não teria base para análise, né? Ali a gente vê claramente que é um jogador que joga pelo lado esquerdo, atacante de lado, e joga com o pé bom no lado esquerdo. Então muda um pouco a característica do que a gente viu no ano passado com Castilho e Cleison, e os 2 jogadores que a gente vai ter para esse ano, que são Pedro Rocha e Breno Lopes. Então é um jogador canhoto jogando pela esquerda. Isso induz ele a geralmente puxar para o fundo e buscar o cruzamento. O que mais podemos falar do Lavega dos vídeos que eu vi?
É um jogador de velocidade, drible, é um ponta que eu acho que traria uma profundidade boa ao elenco ao você ter um atleta que fuja da característica que eu falei, que é o ponta de pé trocado, que sempre vai cortar para o meio. Então ele daria a opção do corte para o fundo para buscar o cruzamento. Vejo como uma aposta, mas uma aposta muito válida, né? Uma aposta no jogador de 20 anos. O Coritiba a gente está criticando tanto nas últimas especulações, contratações, focando só em jogadores mais velhos. Agora está começando a rejuvenescer um pouco o foco do Coxa no mercado. Então acho uma boa aposta. Tem uma questão do La Vega, a vinda dele, ele viria para a posição que já tem o Pedro Rocha e o Breno Lopes. Isso, se ele fechar realmente, reforça cada vez mais a ideia que eu tenho de que a diretoria está contando com o Breno e com o Pedro para também jogar como centroavante. Talvez contratar um centroavante só e usar os dois ali quando precisar na posição de camisa 9. Isso não é informação, é só uma especulação, algo que eu estou pensando, mas acho que se confirmando essa vinda do La Vega, reforça essa ideia. Mas acho uma boa aposta, jogador jovem, promessa do futebol uruguaio. Teve pouco espaço no Fluminense, mas ainda tem muita margem de crescimento. Gostaria que desse certo a contratação, acho que agregaria muito ao elenco. E para finalizar, notícia de agora há pouco também, o Fortaleza fechou a contratação do volante Ronald, que estava no Atlético Goianiense e pertencia ao Grêmio. Estou falando disso porque em vídeos anteriores o Ronald tinha surgido como uma especulação do Coxa. Eu achava uma boa contratação, acho bom jogador, mas o Fortaleza entrou no negócio. Tinha muitos clubes atrás dele e o Fortaleza levou a melhor. Não sei se o Curitiba chegou de fato a fazer proposta, mas aí fica o registro da contratação do Ronald pelo Fortaleza, segundo o Vene Casagrande. E também só deixar aqui registrado, Coxa estreou hoje na Copinha, perdeu de 4-2 para Ponte Preta, jogo às 11 da manhã. Acompanhei o jogo, antes de qualquer crítica, é um time, em sua maioria, muito jovem, né? Um time composto principalmente por jogadores ali na faixa dos 17 anos, 18. Então tem que segurar um pouquinho na corneta, apesar de dar vontade. De modo geral, assim, um jogo muito ruim. Jogos da Copinha, de modo geral, são muito ruins, né? Gramados ruins, muito calor. Um jogo no verão disputado às 11 da manhã é muito difícil, né? Mas o que eu vi ali, muitas falhas individuais, muitas falhas, não vou dar nomes aqui, não, sem querer crucificar ninguém, mas dos 4 gols da Ponte, assim, 3 foram falhas bem feias individuais, mas sempre deixando a lembrança que é um grupo jovem. Tem jogadores ali já na faixa dos 20, 21, mas de modo geral é uma equipe mais nova, então não é necessário queimar ninguém até o momento, mas a primeira impressão assim, foi bem ruim. E agora o clube vai ter que lutar para conseguir se classificar, porque perdeu para o principal concorrente na chave. Então é isso, gente. 3 especulações. Hoje o Fabinho, ao que tudo consta, tá bem próximo de fechar. Paulinho, lateral esquerdo, Curitiba também tá encaminhando essa negociação. E agora, por último, no fim do dia, surgiu a especulação do La Vega, jogador canhoto, ponta esquerda, que está no Fluminense, jogou muito pouco, mas é muito jovem e eu acho que seria uma boa aposta. Tendo mais novidades, mais especulações, novos nomes, Curitiba está precisando confirmar muita gente, tem muito jogador que a gente sabe que está perto, tem gente que já está até em Curitiba, eu vi que o Fernando Sobral está em Curitiba, mas ainda não foi anunciado, pelo menos até agora, né? Então, tendo novidades, voltamos com mais vídeos. Valeu!